Exercícios. Vamos lá. Questão 19 que caiu aqui no Enseja. Durante um jogo de futebol, uma bola é chutada e viaja em direção ao gol, como mostra a imagem. Então aqui você tem, né, o próprio jogador, caso você não saiba, né, em 65 no Maracanã, onde o Pelé, né, faz ali um gol de bicicleta, tá bom? Inclusive, né, se você já fez a aula de matemática, né, tá vendo ali que a perna com o jogador faz o ângulo ali de 90 graus. Torto, o que é 90 graus? Então, se você ainda não viu matemática, fica descansado que depois você vai ver, tá? A componente horizontal da velocidade da bola se mantém até o gol, mesmo após o chute, por causa do... E aí ele quer saber, né? Ou seja, a componente horizontal da velocidade da bola se mantém até o gol. Então, vamos pensar um pouquinho. Primeiro ele está falando do quê? Ele está falando da movimento da bola. Ele está chutando. Ele está chutando para onde? Para a esquerda ou para a direita? Pessoal, para a esquerda, né? Se a perna está do lado direito, então a bola está indo nesse sentido, ok? Até que vai encontrar o gol aqui. E ele fala que mesmo após o chute, né, a bola se mantém ali, nessa velocidade, ela se mantém até o gol. Por que um objeto, na verdade ele está perguntando isso, por que um objeto ele se mantém em constante movimento, até que ele encontre uma resistência, no caso o gol, ou podia ter sido o goleiro, ou podia ter sido a placa de publicidade, ou podia, sei lá, ter acertado a bandeirinha, tanto faz, tá? Até encontrar alguma resistência. Agora, por que basicamente ele está perguntando, por que um objeto ele se mantém, né, em sua continuidade? E a gente já viu isso. Bom, por causa da força gravitacional, que fala na A. Não, a força gravitacional é um objeto é uma força que vai ficar no centro do núcleo, né? Por exemplo, do planeta Terra e não só. A gente vai ver depois em outros e tudo mais, né? E eles forçam, né, todos os objetos que estão ali ao redor do planeta para o seu interior, tá bom? Então não pode ser a letra A, porque na A está falando simplesmente que é por causa da força gravitacional. Então não pode. Na B, força do chute, absorvido pela bola que a movimenta até se esgotar. Não, aqui ele está falando que ele chuta a bola, só que tem uma energia dentro dela. Não, a bola ela não tem gravidade, tá? Os objetos, né, criados aqui por nós, seres humanos, não tem gravidade dentro deles, tá? A força gravitacional está dentro do planeta e não dos objetos. C, força do chute transferida para a bola, que a movimenta até ser dissipada pela resistência do ar. Olha, pessoal, aqui tem um pequeno erro que é o seguinte, né? Quando a gente faz uma força em algum objeto, a gente não transfere totalmente a velocidade para dentro dele, né? Então, é como se, por exemplo, né, você está dentro do carro. Quer dizer que toda a força que o carro faz na sua velocidade está transferindo para você. Imagina se você tivesse que correr junto com um carro a 120 km por hora. Você ia cansar um pouquinho, né? Então, não pode ser, tá? E ele só para por causa da resistência do ar. Não. A gente aprendeu, né, que existe a lei da inércia. O que é a lei da inércia? A inércia que a gente aprendeu, né, na aula, que significa que todo objeto ele tem a tendência de continuar em movimento, tá? Ele se mantém, o seu estado de movimento ele fica de maneira constante, até que tenha algo que impeça, até uma ação, uma outra força que impeça. De repente, pode ser, como eu disse, né? Pode ser um goleiro, né? Pode ser a placa de publicidade, pode ser o bandeirinha, tanto faz, tá bom? É verdade. Então, pessoal, você tem como a lei da inércia. Portanto, a alternativa correta para a questão é a letra D de dado, tá bom? Inércia da bola, que mantém seu estado de movimento em direção ao gol até a ação de outra força. Então, você que assistiu a aula respondeu com bastante tranquilidade essa questão do ensejo. Próxima questão, pamonha. É um dos deliciosos pratos típicos dos estados de Goiás e Minas Gerais, que, diga-se de passagem, eu adoro também. Aliás, que comida que eu não gosto. A verdadeira pamonha é feita à base de milho verde e leite acrescido de sal ou açúcar, queijo ou linguiça. Rapaz, linguiça, essa eu não sabia. E cozida na palha de milho.
Antigamente, a pamonha só existia numa época do ano, pois só se semeava e colhia o milho na estação chuvosa, tá? Ou seja, você tinha antigamente, né, muita desse processo, né, que acontecia da colheita, ela era dependente exclusivamente o quê? No nosso clima, tá? Porém, desde os anos 70, goianos e mineiros podem se deliciar com pamonhas o ano todo, devido a uma nova tecnologia. A inovação tecnológica que possibilitou a expansão no período do plantio foi... Bom, isso aqui na verdade é uma questão de interpretação de texto e também para você entender o que é a tecnologia, né? Então, em primeiro lugar, né, ele fala o quê? Que ele fala da receita, do que vai a pamonha, isso aqui não interessa para nossa questão, apesar de ser bem legal saber, tá? Antigamente, ele fala que a pamonha só existia numa época do ano, pois só semeava e colhia o milho na estação chuvosa. Aqui está o segredo do negócio, tá bom? Ele fala o motivo disso, ou seja, por causa da chuva. Mas, desde os anos 70, que já não é preciso para isso. Pessoal, uma pergunta. Se não é preciso, significa que essa estação chuvosa, essa água, essa chuva, de alguma forma, ela está sendo substituída desde os anos 70, tá bom? Então, o que causa água na plantação? Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que achar na alternativa. Segunda coisa, né, que você tem que entender, a questão da tecnologia, tá? É como ele diz, a nova tecnologia. Ou seja, lembra que eu disse para vocês em aula, inclusive, que toda a tecnologia que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso meio, ela está influenciando a nossa realidade hoje? Pois é. Então, essas mudanças que acontecem, que podem acontecer em séculos, em dezenas de anos, ou até nesse caso, em 30, 40, 50 anos, faz toda essa diferença, tá bom? Portanto, essa alternativa que a gente vai ter que achar entre as 4 alternativas, qual que melhor se encaixa. Então vamos lá, letra A, irrigação. Letra B, aração mecânica. Letra C, adubação química. E letra D, colheita mecanizada. Pessoal, tranquilo, né? Estação chuvosa só pode ser o quê? Água, ou seja, irrigação, tá bom? Inclusive, tem muitos países desérticos. Tem muitos países, por exemplo, não sei se você sabe, né? Israel, por exemplo, é um dos maiores produtores em cerca de agricultura, né? Que a gente tem em várias regiões. Mas se você analisar a questão geográfica de Israel, por exemplo, é um dos países que tem maior desertificação em sua composição química de solo e tudo mais. Fala, ué, então, como é que eles fazem? Justamente eles desenvolveram uma irrigação tão perfeita ao longo do ano inteiro para diferentes climas e vegetais e tudo mais. Hoje eles têm um domínio tão grande que eles exportam essa tecnologia para outros países, outros institutos. Sabia dessa? Só uma curiosidade aqui para vocês. Próxima questão, questão número 11. Pesquisadores desenvolveram tecnologia revolucionária baseada na aplicação de escamas das asas de borboleta sobre objetos. Bacana. Mais uma vez, olha, a tecnologia, ela aparece para quê? Para nos beneficiar, né? Ou seja, para fazer uma evolução de tudo aquilo que nós, seres humanos, estamos aprendendo, tá? Agora, vamos ver para que ela serve. As variações nanométricas em seu relevo são únicas, não existindo duas escamas iguais. Opa, olha isso. Você sabia dessa? Que se a gente pegar, né, uma asa de borboleta e olhar ali a sua escama ali no microscópio, né, não existem duas iguais. Olha só que interessante. Você já viu isso em algo no ser humano? Bom, assim, estatisticamente, elas podem ser comparadas a impressões digitais. Olha só, não sei se você sabe, mas nós, seres humanos, tá bom? Não temos, por exemplo, duas impressões digitais iguais em pessoas diferentes, tá bom? Então, a sua impressão digital, aquela que você tem no seu dedo, tá? Ou nos seus dedos todos, se você tem, né, todos os dedos, você não tem igual a nenhum outro ser humano, tá? Ela é única. Tanto é, né? Você já viu aquelas séries CSIs da vida, ou se você já viu algum filme, né? Onde eles vão investigar. Se tem alguma digital, eles descobrem, né? Geralmente, quem que é o suspeito, quem fez determinado crime. Por quê?
Por causa da digital. Achou digital, só pode ser aquela pessoa, tá? Para que quais não há tecnologia disponível para copiá-las. Bom, beleza. A atividade que seria imediatamente beneficiada com a aplicação dessa tecnologia é do quê? Basicamente, eles estão perguntando aonde que nós, seres humanos, utilizamos aí essa questão da impressão digital, tá bom? Bom, vamos pensar um pouquinho. Qual dos 4 que você já viu uma digital? Autenticação de documentos, ou seja, o que é autenticar? É validar, conferir se aquele documento é verdadeiro, tá bom? Você já viu isso em algum lugar? Você tem RG? Pois é. Bom, vamos ver as outras, né? Desenvolvimento de medicamentos. Não vejo como que isso poderia ser, tá? Então, para desenvolver um medicamento, não temos essa opção. Proteção de superfícies de materiais. Não faço ideia, também não utilizamos digital para isso. Recuperação de ambientes degradados. Também não utilizamos a digital para isso, tá bom? Então, simples interpretação de texto, ele quer só saber aonde que nós utilizamos a impressão digital. Simples, né? Autenticação de documentos. Se você já fez um RG, você já fez essa questão aí com muita facilidade. Legal? Letra A, autenticação.